Olá, meu nome é Joana Scherrer Carniel, eu sou da Universidade Federal do Espírito Santo, do Letames, mestranda do Departamento de História e orientada pelo professor Sérgio Alberto Feldman. A minha comunicação nesse evento, ela faz parte da minha pesquisa de mestrado e eu resolvi conectar um pouco com o tema do evento, englobando assim o aspecto pedagógico do homem que eu estudo, que é Anselmo de Beck. Por isso, o título da minha comunicação é A Escola de Beck no século XI, do ensino teológico ao treinamento prático. Bom, Beck é até hoje uma abadia beneditina localizada na Normandia, que é a região noroeste da França, da atual França, fundada em 1035 por Erluino, um cavaleiro iletrado que, aos 37 anos, pediu dispensa de suas obrigações feudais para então se retirar em suas próprias terras, com o objetivo de seguir a vida de um eremita. Contudo, o influxo de companheiros que se reuniram ao seu redor logo tornou imperativo para as autoridades eclesiásticas normandas o estabelecimento de uma forma convencional de governo monástico ali. Erluino, então, adquiriu o rudimento das letras, ao mesmo tempo em que era iniciado na disciplina monástica. Então, em 1037, foi consagrada a eclesia de Beck, investido Erluino com o hábito monástico, assim como a designação de abade. No espaço de um ano, o antigo cavaleiro, unido por alguns irmãos, instaurou a modesta fundação cenobítica baseada na regra de Bento de Núrcia, fundando assim o mosteiro de Beck. Esse aqui é o mapa da França atual, com destaque para a Normandia, essa região aqui, que é o estudo. E esse aqui é uma foto atual do Mosteiro de Beck, que é um mosteiro existente até hoje, com cerca de 15 membros somente. E aí, comparado com outras abadias normandas, Beck foi, em seus primórdios, uma abadia sem qualquer atividade intelectual. Porém, a chegada de Lanfranco de Pávia em 1042 e Anselmo em 1059 mudou o curso da história do mosteiro. Sob a administração desses homens, Lanfranco e Anselmo, Beck desenvolveu seu importante centro religioso, cultural e intelectual, bem como o berço formativo para homens que se destacaram no mundo anglo-normando do século XI. E aí vou apresentar, então, os meus personagens. Primeiro é Lanfranco. Lanfranco foi um homem natural de Pávia, na Itália, nascido no início do século XI, que havia estudado Direito e Artes Liberais nas escolas italianas, e chega à Normandia por volta de 1040. Em 1042, ele se torna monge em Beck. Em 1045, Erluino faz dele seu prior do mosteiro. Logo após sua chegada na Normandia, ele também se torna o conselheiro de confiança do Duque Guilherme, o Conquistador, estando assim atrelado a dois campos, campo político e eclesiástico monástico no Ducado da Normandia. Lanfranco, como prior de Beck, ele abre uma escola, tanto uma escola claustral, ou seja, para formar monges, tanto uma escola para a elite laica. Beck é provavelmente a segunda instituição de ensino na Normandia, sendo que a primeira foi a Abadia de Fécamp, com Guilherme de Vaupian. Ele propôs também fundar uma biblioteca e um escritório. Então, de 1045 a 1063, que é o período dele na Abadia de Beck, Lanfranco vai assumindo um papel cada vez mais importante, não só em Beck, mas também na vida da igreja e no Ducado da Normandia. A Vita Erluini, que é a hagiografia do abade fundador Erluino, escrita no século XII, relata o que aconteceu quando Lanfranco abriu a escola de Beck. Rumores espalharam-se por todo o mundo. Em pouco tempo, a excelente reputação do homem, Lanfranco, proclamou Beck e o abade Erluino. Clérigos vieram correndo, os filhos dos duques,
os mais renomados mestres do ensino latino, poderosos laicos e muitos homens de alta nobreza, através de seu amor por ele, concederam uma quantidade de terras naquela mesma igreja. Instantaneamente, Beck foi enriquecido por adornos, posses e pessoas da aristocracia. Por dentro, começou a crescer muito na vida religiosa e no aprendizado. Por fora, começou uma abundância no suprimento de todas as necessidades. Então, poucos anos após ser fundada, a escola de Beck ela cresce progressivamente, se torna um lugar onde a elite intelectual da Europa medieval logo se reuniria para ouvir os ensinamentos de Lanfranco. E aí, atraído então pela fama e pelo renome de Lanfranco, chega Anselmo à abadia em 1059. Anselmo foi também um italiano, nascido em Aosta, na fronteira entre a Borgonha e a Lombardia, homem de origem nobre, que sai de sua terra natal após a morte de sua mãe e chega à Normandia para ouvir Lanfranco ensinar. Ele professa os votos em Bec, estuda lá cerca de 3 anos com Lanfranco. E aí, quando Lanfranco deixa Bec em 1063 para se tornar abade em outra abadia, a abadia ducal de Saint-Étienne, em Caen, escolhido pelo Duque Guilherme, Anselmo se torna o prior de Bec e professor da escola fundada por Lanfranco. E aí, um interesse para mim nessa comunicação é principalmente o papel educativo de Lanfranco e Anselmo no mosteiro de Bec. Sabemos por meio da Vita Lanfranci, que é a geografia de Lanfranco escrita pelos monges de Bec, que ele ensinava as artes liberais do trivium, principalmente a dialética, aplicada às escrituras, que é basicamente o uso da lógica aristotélica para entender a Bíblia, ajudando a entender as aparentes contradições na busca da verdade. Ele também escreveu importantes obras sobre direito canônico, comentários sobre as epístolas de Paulo de Tarso e um tratado sobre o corpo e o sangue de Cristo. Já Anselmo escreveu diversas obras, orações, meditações, diversas cartas e tratados teológicos. E em todos os seus escritos, ele discorre que ele está redigindo em função de seus alunos, que pediam para que ele deixasse por escrito o que ensinava. Sua obra mais famosa é o Proslogion, da onde conhecemos a máxima fé em busca de inteligência, que era seu principal método de investigação filosófica. Então, podemos considerar aqui, com certo grau de segurança, que na escola de Bec o foco estava nas disciplinas do trivium, principalmente a dialética, para ler e entender corretamente as escrituras, e o conteúdo da regra de Bento, ligados à devoção, à vocação monástica, à meditação e à oração. Mas foi observado por alguns historiadores que a escola de Bec nunca produziu outro aluno talvez tão brilhante como Lanfranco e Anselmo, seus professores foram. No entanto, quando a gente faz um exame mais acurado sobre os alunos de Bec, encontramos um número extraordinário de homens emergindo de Bec e de suas casas-filhas, seus priorados, não como grandes estudiosos, não como grandes teólogos, filósofos, escrevendo extensos tratados, mas como abades, bispos, arcebispos, priores, espalhados pelo mundo anglo-normando e além. A historiadora Célie Wall, ela faz um apanhado de cerca de 32 abades e um arcebispo na Normandia, 5 bispos, 3 arcebispos, 19 abades e 8 priores na Inglaterra, 2 bispos na Irlanda e na Escócia, 2 bispos e pelo menos 4 abades na França, 1 abade na Alemanha, 3 abades, 3 bispos, 1 cardeal, 2 legados papais e 1 papa na Itália, que foi o Papa Alexandre II. Ou seja, um total de 87 homens que foram alunos do mosteiro escola de Bec, sob Lanfranco e Anselmo, e alunos esses que ocuparam altos cargos na hierarquia eclesiástica e que, afirma ela, foram todos bons administradores. O historiador Pierre Richer, ao falar de Bec, afirma: é certo que o que tem sido chamado de escola de Lanfranco não se enquadra na categoria de escola monástica do tipo tradicional. O que aprenderam com os ensinamentos de Lanfranco foi o senso de organização e governo dos monges, o que não é desprezível. E a historiadora Marjorie Chibnall
discorre que a escola de Beck parece ter sido um seminário de formação de bispos e abades. E aí, por isso eu, seguindo a historiadora Sally Wall, acho que podemos conjecturar que parece possível que a escola de Beck tenha se concentrado menos em especulações filosóficas do que assumimos e mais em treinamento prático. E esse é meu ponto aqui, meu ponto principal dessa comunicação. O que a Val quer dizer? Que o grande número de homens formados pelo ensino de Beck saíram do mosteiro e se deslocaram a outros lugares para governar igrejas, abadias, e isso parece sugerir que um dos objetivos da escola de Beck era ensinar homens que fossem capazes de governar abadias e mosteiros, no caso do clero regular, e para supervisionar almas leigas, no caso do clero secular. Portanto, o que transparece é que uma parte do currículo de Beck parece ter se concentrado no governo efetivo das almas e das instituições dedicadas a seus cuidados de direção. Lanfranc e Anselmo, enquanto professores, enfatizaram claramente a importância da administração, pensando justamente em suas realidades materiais, ou seja, como arrecadar fundos, como prover comida, como adquirir terras, levantar obras, criar laços de fraternidade entre as comunidades, etc. A Val, tomando a Vita Erluini como base, afirma que uma parte importante do currículo inicial de Beck parece ter sido os estudos jurídicos, provavelmente administrativos, que enfatizavam, então, lugares saudáveis para estabelecer comunidades cenobíticas, bem como uma preocupação com a saúde, o cuidado e o bem-estar dos habitantes da abadia, sendo o papel do administrador encarregado daquela comunidade prover o que a comunidade precisa. Tanto que o cronista Roderico Vital, ao escrever sobre a escola de Beck, ele faz alusão a pilotos prudentes e cocheiros espirituais emergindo de Beck para governar igrejas em toda a Europa. Sendo assim, é provável que até monges de Beck se viam dessa maneira, porque a Vita Erluini usa a analogia de uma árvore com a raiz em Beck e espalhando seus ramos, ou seja, seus monges, seus alunos, por todo o mundo. Tais foram, então, os ensinamentos da escola de Beck, que se estendeu muito além da própria instituição e incluiu importantes redes de homens de Beck, que os homens de Beck desenvolveram com outras casas religiosas e com as elites políticas e eclesiásticas da Normandia e além. E aí, para finalizar, eu gostaria de citar alguns desses estudantes, né, de Beck que saíram para exercer altos cargos na hierarquia eclesiástica, tirando aí o Lanfranc e o Anselmo. Lanfranc e Anselmo saíram de Beck e terminaram suas vidas como arcebispos da Catedral Metropolitana da Cantuária, na Inglaterra. Mas temos outros, por exemplo, o Anselmo de Baggio, que foi o Papa Alexandre II, que estudou em Beck por volta de 1050, Guilherme Bonhomme, que foi o primeiro abade de Caen e depois arcebispo de Rouen, também estudou em Beck entre os anos de 1060. Guibert de Nogent, abade do mosteiro em Suscousse, foi aluno de Anselmo. Ivo de Chartres, bispo de Chartres, né, que estudou direito canônico com Lanfranco em Beck. Guitmund, bispo de Aversa, foi aluno de Lanfranco e colega de Anselmo em 1060. Thomas, arcebispo de York, também foi aluno de Lanfranco em Beck. Gilbert Crispin, que foi membro da família Crispin, uma das patronas do mosteiro de Beck, e foi nomeado pelo próprio Lanfranco para ser abade em Westminster, na Inglaterra. E, por fim, dos que eu cito aqui, Gundulfo de Rochester, aluno de Lanfranco, também aluno de Lanfranco e muito amigo de Anselmo. Homens, então, que saíram de Beck para tomar altos cargos administrativos, pastorais, monásticos, na hierarquia da igreja. E aí, a Val, ela cita cerca de 87, nós estou citando alguns aqui, uns mais que acho que são mais conhecidos, né? E, por fim, termino com as minhas referências,
e muito obrigada.